Pois bem, galerinha, aqui estamos nós novamente para continuar o estudo das máquinas simples. Nós falamos nas nossas últimas aulas sobre uma das mais utilizadas máquinas simples, que são as alavancas. Citamos aí as outras máquinas simples, hoje nós vamos concluí-las, né? Nós vamos estudar hoje o plano inclinado, nós vamos estudar hoje a rosca e vamos estudar hoje a cunha, né? Que são três outros exemplos de máquinas simples e que são também muito utilizadas no nosso dia a dia. Algumas mais, outras menos, mas ambas, né, todas elas são utilizadas para reduzir aí um esforço, reduzir um trabalho. Aliás, reduzir a força utilizada na realização de um determinado trabalho. Esse é o objetivo das máquinas simples. Nós vimos na nossa última aula a classificação, né, dessas máquinas simples, vimos a classificação das alavancas, alavanca interfixa, interpotente e interresistente. Já não temos mais dúvida nenhuma, fizemos a atividade, resolvemos essa atividade, classificamos aí alguns exemplos e agora a gente vai partir para os outros exemplos de máquinas simples e conhecê-los também. Olha só, aí o primeiro de hoje é o plano inclinado, que eu já até citei para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ó, ela demonstra como se utiliza essa máquina simples, né? Como ela é utilizada. Então, o que é o plano inclinado? O plano inclinado ele é útil porque ele reduz a força necessária para mover um determinado objeto verticalmente. Imagine essa caixa aí, ó. Imagine que você tenha que subir essa caixa, imagine que essa altura desse ângulo aqui, ó, né, fosse aí um local que apresentasse 2 metros de comprimento, de altura, né? Perdão, 2 metros de altura. E aí imagine que aqui fosse uma escada, ó, e que você tivesse que deslocar essa caixa. Agora imagine que essa caixa pesasse 100 quilos. Eita, muita gente não ia nem conseguir, hein? Não ia nem conseguir deslocar essa caixa, não ia nem conseguir tirar do lugar. Imagine que você tivesse que subir então esses 2 metros com essa caixa pesando 100 quilos. Eita, professor, não vou conseguir não. Não tenho força suficiente, pesa mais do que eu. Então, muito provavelmente você não fosse conseguir. E aí, pessoal, agora, utilizando uma máquina simples, talvez pudesse isso acontecer, né? Talvez fosse possível que isso acontecesse, ou pelo menos que o deslocamento fosse mais facilitado, que a quantidade de força empregada fosse um pouco menor. Esse aí, ó, é o plano inclinado. Imagine que agora, ao invés de uma escada, você tivesse uma rampa e que essa carga pudesse ser arrastada da parte mais baixa para a parte mais alta. E aí, então, pessoal, seria possível, né, que essa carga fosse deslocada, né? Seria muito mais fácil que essa carga pudesse ser deslocada, certo? Então, esse aí, como vocês estão vendo, como eu acabei de falar para vocês, nós conhecemos ele como plano inclinado, belezinha? Professor, para que serve? Novamente, reduzir a força utilizada no deslocamento de uma carga. Nada mais é do que uma superfície plana, inclinada em relação à horizontal, e ele vai servir para multiplicar as forças, né, nos pontos de início e fim do deslocamento da carga. Esses pontos de início e fim eles vão ter alturas diferentes, né? O início ele é mais baixo, o fim ele tende a ser mais alto. Quanto maior for essa inclinação, mais difícil vai ser o deslocamento da carga, porque vai necessitar de uma força maior empregada para deslocar essa carga, certo? Utilizando o plano inclinado, nós podemos aí então levantar qualquer corpo utilizando uma menor força. E levando em conta o peso desse corpo que vai ser aí utilizado. Exemplos, professor, de plano inclinado, as rampas que a gente vê no dia a dia para cadeirantes, as próprias estradas, né? Elas são exemplos de plano inclinado, tá certo? A cunha e o parafuso aí são outros exemplos. Qual é a vantagem, professor? Qual é a vantagem da utilização de um plano inclinado? A vantagem, né, mecânica do plano inclinado aí, ela depende da relação entre o comprimento do plano e a sua altura. Quanto mais comprido for esse plano inclinado, ó, né, quanto maior for essa rampa aí, a tendência é que menor seja o esforço empregado. Por quê, professor? Porque quanto maior for essa rampa, mais comprida for essa rampa, menor vai ser a inclinação do plano. Então, menor a força utilizada aí, né, para deslocar essa carga. Quanto maior o ângulo e menor a distância, maior será o esforço, tá certo? Então, no plano inclinado,
para que seja mais fácil deslocar essa carga, esse ângulo ele precisa ser menor, o ângulo de inclinação, e a distância precisa ser maior. E aí o esforço acaba sendo menor empregado, utilizado no deslocamento dessa carga, certo? Olha aqui um exemplo, ó. Veja o exemplo aí de plano inclinado. Veja esse rapaz colocando esse carrinho de mão carregado aí dentro do carro, né? Você tem aí uma rampa bem simples. Aí é o plano inclinado acontecendo, né? E é um plano inclinado acontecendo. Ela vai facilitar aí o trabalho de levar esse corpo aí de um nível para o outro, de um nível mais baixo para um nível mais alto. Imagine agora se essa rampa não existisse aí, como que esse rapaz ia fazer para deslocar essa carga. Ele sozinho muito provavelmente não conseguiria fazer, certo? Então aí o objeto tende a diminuir a força aplicada para movimentar essa carga ou um determinado objeto com uma distância um pouco maior. A distância vai ter que ser um pouco maior para poder facilitar. Veja os dois exemplos aqui, ó, que seria o exemplo que eu falei para vocês. Imagine que você quisesse deslocar essa caixa para a porção mais alta lá, ó. Você teria que colocar ela nos braços aí, elevar essa carga e colocar ela no piso mais alto. Veja agora com um plano inclinado. O que você tem que fazer? Você tem que deslocar essa carga, arrastar essa carga. É mais fácil? Muito mais fácil. Mesmo levando em conta o atrito que vai existir no solo, é muito mais fácil porque a quantidade de força empregada vai ser menor, certo? Óbvio que a trajetória inclinada, né? Na trajetória inclinada, você tende aí a ampliar um pouco a distância. Mesmo assim, você ainda tem uma redução das forças, tá certo? Então, a força aplicada ela é reduzida ao passo que vai ocorrer o aumento da distância percorrida para que você desloque esse objeto, certo? A cunha, né? Cunha é um exemplo de ferramenta que muitos de vocês talvez agora não consigam identificar com grande facilidade. Mas eu vou citar um exemplo para vocês. Sabe quem representa a cunha? O machado, pessoal. O machado que é utilizado para fazer corte em madeira principalmente, né? Então a cunha é um objeto que possui dois planos, né? Ou seja, dois lados. Esses dois lados eles são postos em um ângulo agudo, resultando em uma força maior. Ele vai servir para cortar objetos com maior facilidade, né? Principalmente aí a madeira. Veja aí no exemplo, ó. Aqui você tem um exemplo de cunha. Seria a parte de corte aí do machado. Outro exemplo de máquina simples, a rosca, né? Ela ajuda para encaixar o parafuso sem que você, para encaixar, né, um determinado parafuso, sem que você utilize muita força. Aí nada mais é, pessoal, do que o plano inclinado envolvido em um eixo. A rosca nada mais é do que o plano inclinado envolvido em um eixo. Hoje, professor, não consigo ver. Olha aí, ó. Observe a rosca sendo desenrolada aqui, ó. Olha o que você vê. Uma rampa. Nada mais é do que uma rampa, tá certo? Então aí a rosca é um exemplo de plano inclinado envolvido em um eixo. Outro exemplo de máquina simples, senhores, a polia. Polia ou roldanas. São rodas que vão girar em torno de um eixo e elas vão servir para elevar cargas na vertical. Enquanto que o plano inclinado você desloca cargas na horizontal, aqui na polia você utiliza a elevação de cargas na vertical. Objetivo: redução da força empregada para deslocar essa carga na vertical. Geralmente, a carga é deslocada utilizando fios ou correias, tá certo? A função da polia vai desde elevar objetos, mudar a direção da força que é aplicada e multiplicar a força aplicada. Quando que multiplica a força, professor? Quando eu aumento o número de roldanas, ou seja, o número de polias. Quanto mais polias eu colocar, maior a força será multiplicada, maior a força será menor a força aplicada pela pessoa, né, e maior a força aplicada realizada aí pelas polias, tá certo? Então, quanto mais polias, mais força você tem para deslocar essa carga e aí menor esforço você vai exercer. Elas são largamente utilizadas na construção civil, né? Principalmente utilizadas na construção civil para elevação de cargas aí de um piso para o outro. A polia fixa, ó, isso aqui é um exemplo de polia fixa. Você tem uma polia aí presa no teto. As polias fixas, em relação às móveis, ela tem uma diferença. Ela não vai diminuir a força aplicada. Onde a força aplicada
tem que ser aqui, nesse exemplo, a força aplicada ela tem que ser baseada no peso. Se ela não for proporcional, a tendência é que você não consiga fazer o deslocamento dessa carga. Então a polia fixa é um pouco mais difícil de ser utilizada. Mas o benefício aí é a facilidade de posicionar um objeto no local desejado, né? Um guindaste, por exemplo, ele exerce essa função aqui, ó, de polia fixa, certo? Apesar de que lá você tem a força da máquina, né? Aqui não. Aqui na imagem, por exemplo, aqui você teria que ter, a pessoa teria que ter um peso maior do que a carga do objeto que está sendo deslocado, senão ela não vai conseguir fazer isso, diferente das roldanas. Roldana, como multiplica as forças, você não necessita ter a mesma força ou o mesmo peso da carga, certo? Ela, então, é utilizada, a polia fixa, simplesmente para mudar o sentido de uma determinada força, certo? Aí, nesse caso, o peso ele vai ter que ser igual à resistência, vai ter que ser igual à força aí empregada oposta dessa carga, senão você não vai conseguir deslocar. Beleza? Então, senhores, era isso. A gente finaliza aí as máquinas simples, né? E agora a gente vai resolver aí uma atividadezinha só para colocar em prática tudo isso que a gente acabou de ver. Beleza? Então, até mais.